Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. E eu queria falar também de um jovem da Bíblia. Um jovem que teve apenas 20 anos. Alguém que tinha tudo para ter um êxito e um sucesso extraordinário em sua vida. Mas só viveu 20 anos. Nessa noite eu quero falar aos nossos corações sobre o fim ser mais importante do que o começo. Porque nós podemos começar muito bem e acabarmos muito mal. E quando eu olhei e vi a idade e quanto tempo ele pôde aproveitar da sua vida, eu falei, eu preciso trazer essa mensagem naquele dia. Porque ele conseguiu aproveitar da sua vida somente 20 anos. A palavra diz no Salmo 90, de que nós temos uma promessa de Deus para vivermos até 70 anos, e pela nossa robustez até os 80. Portanto, eu quero dizer para você, que nessa noite, Deus vai colocar algo sobre você. Você vai viver muito para a glória do Senhor Jesus. Deus vai te estabelecer em vida, e vida em abundância. Deus quer que você viva muito, porque tem muitos sonhos para você conquistar. Tem muita coisa para você fazer. Tem muita gente para você amar. Tem muita gente para você abraçar. Deus tem muita coisa para você viver, e Ele vai mudar a tua sorte nessa noite. Se você crê nisso, se manifesta em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e creia. Em nome de Jesus. Declare comigo: o meu fim será tão lindo quanto o meu começo. Filho, filha que está aqui, meu querido e minha querida que está aqui nessa noite, Deus te escolheu para algo lindo quando você nasceu. Não foi o médico que te pegou primeiro no colo. Quem te pegou primeiro no colo foi Jesus. E Ele disse o seguinte: esse aqui ele não está nascendo, ele está estreando, porque tem muita coisa que Ele vai fazer para a glória minha. Ele te pegou primeiro no colo. O teu começo já foi lindo, principalmente porque você ainda está aqui hoje. Há algo que Deus quer fazer em você, para mudar e virar a sua sorte, virar uma chave, para que nessa noite você comece a viver algo diferente. Bispo, quem será esse homem aí, que viveu 20 anos? O nome dele era Sansão. Teve apenas a oportunidade de julgar por 20 anos Israel. Pouco aproveitou daquilo que Deus tinha lhe dado. Mas hoje Deus vai nos dar algo para vivermos debaixo da sua vontade, e para a glória dele, muitos e muitos anos, debaixo do princípio da palavra. Em Juízes 13, versículo 5, diz o seguinte: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha a palavra que tinha sobre Sansão, que ele seria um homem que faria muita coisa por muita gente. Eu posso dizer com todas as letras de que os nossos pais sonham com a gente fazendo coisas sempre extraordinárias. Ah, você vai ser o que eu sou, vai fazer o que eu faço. Ah, eu sonho com você sendo isso, sendo aquilo. Já pensando, imaginando em algo que você será, que será bênção para muita gente. E aí eu quero continuar a ler sobre Sansão no capítulo 14, também no versículo 5, a partir do versículo 5.
Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou para ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Eu podia ler também Juízes 16. Juízes 16 conta quando mais uma vez Sansão sai da sua casa e vai em direção aos filisteus, a um povo que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Havia uma regra em Israel: você não pode se casar com alguém de uma outra tribo. Para Sansão havia uma regra ainda maior, porque a Bíblia diz que ele era nazireu. O que significa isso? Ele era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Querido, eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei quem é seu pai e sua mãe, mas eu quero te dizer uma coisa: todos nós nascemos para Deus. Todos nós nascemos para Deus. Você nasceu para Deus. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Querido, você nasceu para Deus. Está começando a entender? Você nasceu para Deus. E algumas coisas realmente vêm para as nossas vidas. Sansão não se importou com o que tinha sobre a vida dele, sobre os presentes que ele tinha recebido, e jogava tudo para o alto, justamente para saciar a sua vontade. Deus lhe deu um propósito: ele ia ser um libertador do povo de Israel. Mas ele olhou para tudo ao seu redor e se distraiu. Deus deu uma força para Sansão. Eu acho que Sansão todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar em Sansão. Ele tinha um cabelão. Deus deu esse cabelo porque, como nazireu, ele não podia passar navalha na cabeça. E ele tinha 7 tranças. E ele não cortava de jeito nenhum, porque ali estava a aliança dele com Deus. E aí a Bíblia mostra Sansão passeando perto de vinha. Vinha significa plantação de vinho. Mas, por exemplo, Sansão não podia tomar vinho, bebida forte, porque ele era nazireu. Há uma preocupação de Deus em nos proteger. Há uma preocupação de Deus em nosso favor. Deus está olhando para você, e cada detalhe está no cuidado dele. Você está aqui porque ele te escolheu para estar aqui nesta noite, e para trazer uma palavra no teu coração, que você não vai sair daqui uma pessoa comum. Você vai sair daqui descobrindo o teu propósito, e você vai viver muito nessa terra para a glória do Senhor Jesus, porque você vai entender que o teu fim será tão lindo quanto o teu começo, para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Jesus vai transformar isso. Algumas coisas me chamam a atenção em Sansão. E como eu tenho uma juventude enorme aqui, eu precisava trazer isso para vocês. Apesar de que eu sou jovem também, não sou velho. Não tenho muitos cabelos brancos ainda, mas sou jovem. Já passei por algumas coisas e decidi aos 18 anos viver para o Senhor. Um dia eu conto o meu testemunho inteiro, mas só digo para vocês que essa decisão foi a decisão mais importante da minha vida, para que o meu fim seja tão lindo quanto o meu começo. Inclusive o meu discípulo Kleber, cadê você? A gente está ligado, hein, meu irmão? A mensagem dele ontem, ele nem sabia o que ia pregar, e pregou, né? Até o tema estava ali. Quando ele falou de manhã, eu falei: rapaz, você pregou minha mensagem ontem. Quando eu olho para Sansão,
Eu vejo que Sansão tem alguns detalhes na vida dele que eu quero contar para vocês, para que você não termine a sua vida da mesma forma que Sansão terminou, mas que você termine a sua vida da forma que Jesus, que Paulo e que os apóstolos terminaram. A primeira coisa que eu vejo em Sansão é que ele buscou aquilo que o sentimento e o coração dele, os olhos ou a necessidade que ele tinha. Sansão, ele olhava para uma mulher e ele falava: é essa, eu quero, e acabou. E ele fazia de tudo, podia ser quem era ou quem fosse, ele fazia de tudo para estar com aquela mulher, mesmo se isso fosse contra aquilo que a lei que estava sobre ele determinava. Quem vive pelos sentimentos, quem vive pelo coração, tem um problema sério, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Todos nós temos aquela frase: ai, mas eu fiz de coração. E quem diz que isso está certo? Ah, mas eu fui sincero. Nós podemos estar sinceramente errados. A sinceridade não é um selo para você acertar ou dizer que você está certo, porque se nós nos guiarmos pelo coração, pelas nossas necessidades, pelas nossas carências, nós tendemos a fazer algo que vamos nos arrepender no futuro. Declare comigo: eu não quero me mover por carência ou necessidade. A primeira coisa de Sansão: se mover pelos sentimentos, carências e necessidades. Segundo, ele se envolveu com coisas mortas. Outra coisa que o nazireu não podia fazer: chegar perto de coisa morta. O mundo oferece um banquete para nós, o inimigo oferece as coisas para nós, e nós caímos como patinhos naquilo que está, às vezes, envolvido por uma coisa doce. Lembra, ele não podia chegar perto de coisas mortas, e tinha uma colmeia de mel em cima de um leão morto. Vou contar uma coisa para vocês. Talvez muitos de vocês, eu acho que poucos aqui foram para Israel, e um dia vocês vão, em nome de Jesus. E aí você vai entender o negócio. Em Israel não tem abelha. Para você ver o que o diabo fez para colocar uma colmeia, para que Sansão se envolvesse com algo que ele não podia fazer. Quando a Bíblia fala de mel, ela fala de mel de tâmaras e não de abelhas. E aí tem lá, em cima de uma coisa morta, um melzinho. Querido, o diabo, ele transforma algo que poderia ser destrutivo para nós em algo muito doce, em algo muito interessante, em algo que vai me levar a saciar a minha vontade. E ele maqueia como uma coisa boa, e Sansão caía como um patinho. Uma das coisas que eu vejo nesse contexto é que ele pegou o mel e levou para os pais, e a Bíblia diz o seguinte: e não contou para os pais da onde ele tirou o mel. Jovenzinho, olhe para mim, vocês que são espertinhos, todos vocês que estão aqui muito espertinhos, porque todo jovem é espertinho. Ele acha que nunca o pai vai saber de nada, nunca a mãe vai saber de nada. E a pior coisa que tem é o pai descobrir pela boca dos outros. E Sansão esconde
que ele pegou aquilo em algo morto. Deixa eu perguntar para você hoje, o que você está escondendo? O que você não pode contar para o seu pai e sua mãe? Queridos, eu quero dizer algo, que Deus criou uma coisa muito linda na Bíblia, que se chama princípios. E um dos princípios de Deus é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra. A partir do momento que você deixa de honrar os seus pais, que você deixa de honrar a sua mãe, os seus dias são abreviados. Sansão não atentou para isso. Ele caiu no erro e ainda envolveu os pais. Com essa palavra, eu quero, em nome de Jesus, levantar homens, jovens, homens e mulheres que vão honrar a seu pai e a sua mãe, vão honrar princípios, porque o seu fim será melhor do que o seu começo. É hora de invertermos e começarmos a viver para edificar uma nação, para edificarmos uma cidade que seja diferente. Jovem, olha para mim de novo. Um dia você vai ter família, e você vai ser o melhor pai e a melhor mãe que já se ouviu falar. Porque nessa noite Deus está mudando uma chave dentro de você, para que você seja uma bênção para os seus pais e sua mãe. E Deus vai honrar a tua vida a partir de hoje. Agora eu preciso que você fale um negócio comigo, mesmo que seja profético. Mesmo que seja profético. Libere as suas mãos, para você fazer um gesto junto comigo. Faz assim. Faz assim. Eu não vou esconder mais nada. Chega de coisa embaixo do tapete. Nós entendemos que a nossa reputação acaba sendo mais importante que o nosso futuro, pois preferimos guardar as coisas do que abrir o coração e ser descoberto. Querido, o teu futuro é muito mais importante do que a tua reputação. Há um futuro lindo te esperando, e ele só será liberado se você viver o princípio correto. Sansão não ligou para suas fraquezas. Qual era o problema de Sansão? Mulher. Eu tenho Sansão aqui. Duvido que alguém levante a mão. Você acha que alguém vai levantar a mão? Não tenho problema com mulher não. Problema para mim é solução, bispo. A mulher para mim é solução, não é problema. Da mesma forma que eu tenho Sansonas aqui, que o problema delas é homem. Mas na verdade o que eu quero perguntar para você nessa noite é: qual é a sua fraqueza dominante? O que te domina? O que te leva a colocar tudo de lado para você ir para aquilo? Pode ser droga, pode ser um vício, pode ser a marvada. Qual é a sua fraqueza dominante? Nessa noite Deus quer pegar essa fraqueza, e como a Bíblia diz, o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza, e você daqui sair não mais fraco, mas você sair daqui fortalecido, para enfrentar de cara e dizer: isto não vai me vencer mais, para a glória do Senhor Jesus. Não vai! E aí só um adendo.
De novo ele foi até a mulher e não contou para os seus pais. Eu não tinha tempo para ler o Juízes 16 inteiro, mas depois, se você tiver curiosidade, você leia. Sansão não ligou para as suas fraquezas. As suas fraquezas ficaram e continuaram na sua vida como fraquezas. Depois, Sansão não valorizou a sua aliança com o Senhor. Eu tenho pessoas aqui que já foram da igreja, hoje não são mais. Eu tenho pessoas que vão ser hoje da igreja. E eu tenho pessoas que estão aqui, que estão na igreja, mas estão passando por esse momento, não valorizam a sua aliança com Deus. E quando a gente não valoriza a nossa aliança com Deus, nós corremos um sério risco de fracassar. Mais uma vez Sansão estava ali com aquela mulher dos filisteus, Dalila. E ele abre o seu coração e conta o seu segredo. O segredo da sua força era a aliança que ele tinha com Deus. Ele não podia cortar os cabelos. E aquela mulher automaticamente vai e conta para os filisteus. Os filisteus vêm e cortam os seus cabelos. E a força que aquele homem tinha se perde. Querido, quando eu quebro a minha aliança com Deus, eu fico fraco. Se eu quebro a minha aliança com Deus, eu não tenho forças. Se eu quebro a minha aliança com Deus, a bênção se vai. Hoje é noite de você reatar a sua aliança com Deus, para que o seu fim seja tão lindo quanto o seu começo. Deus está olhando para você hoje, e Ele está ali esperançoso, Ele está querendo, toma a decisão, eu quero você de novo comigo, porque eu quero te fortalecer, eu quero você debaixo das minhas asas, eu quero fazer com você de novo, eu quero transformar você naquela pessoa forte, eu quero te levantar na sua força, eu quero que você não ceda mais às fraquezas, mas seja alguém que enfrente e vença. Quais são as consequências de se levar uma vida do nosso jeito? Fica cego. O pecado nos cega. O pecado nos cega. Chega um momento em que Sansão perde a visão, literalmente, os olhos dele são arrancados. Ele fez, continuava se achando a melhor bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Fazia, não estava nem aí, até o momento, e como a Bíblia diz, que os caminhos do homem lhe parecem perfeitos e doces, mas o final deles é a morte. E Sansão vai, e chega em um momento que os olhos dele são arrancados, ele perde a visão, ele fica cego. O pecado, ele nos cega, ele não nos deixa ver direito como são as coisas. O pecado te enche de razão. Quando nós pecamos, nós enchemos de desculpa, porque isso, porque aquilo, cheio de razão. Levar a vida do nosso jeito, primeiro nos leva a ficar cego, segundo nos distancia do Senhor. Sansão, ele é retirado do povo de Israel e é preso com os filisteus. Viver do nosso jeito, ele sempre vai nos levar para longe daquilo que Deus tem para nós. Querido, se você ainda não achou o teu propósito, nessa noite Deus vai sussurrar o teu coração, e você vai voltar para perto de Deus, porque essa noite Deus desenhou para isso. Deus desenhou esta noite para que você se aproxime do propósito. Viver do nosso jeito glorifica os nossos inimigos e não o nosso Deus. Lá em Juízes 16, 23, falam que aquele povo filisteu, eles fizeram uma festa para o Deus deles, porque tinha capturado Sansão. Veja, uma festa foi feita para o Deus dos inimigos,
porque pegaram um servo de Deus. Eu tenho que tomar cuidado, para que os meus inimigos não sejam fortalecidos, engrandecidos, por causa das minhas atitudes. Será que nós podemos trocar o nosso nome pelo de Sansão? O inimigo está fazendo festa porque nós caímos nas mãos dele. E por último, a morte. Primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. O teu fim será tão lindo quanto o teu começo. Hoje o Senhor nos chama e diz: eu não quero que você se acabe para que alguma coisa aconteça. Eu quero que você viva para ver os meus sonhos acontecendo. Tem coisas que eu preparo para os meus filhos verem. Tem coisas que eu preparo para o Benjamin ver. Né, Ben? Coisas que eu preparo para ele, para a Marjorie. Mas tem coisas que nós veremos juntos para a glória do Senhor Jesus. Todos que estão aqui nesta noite têm uma oportunidade, sair daqui para viver as promessas. Diga, viver as promessas. Diga, viver as promessas. Eu viverei as promessas de Deus para mim. Como é que chama o dia de hoje? Como é que chama? Como que chama o dia de hoje? Vocês entenderam? Como que chama o dia de hoje? Presente. Diga, presente. Até no nome, Deus dá algo nas tuas mãos hoje. Ele te deu um presente hoje. E Ele quer que você abra esse presente. E dentro dele você vai ver uma surpresa. Deus mudando a sua sorte para a glória do Senhor Jesus. Deus está entregando um presente na tua mão para que o teu fim seja maior, melhor, lindo, muito mais lindo do que o seu começo. Mas a atitude se dá hoje, para que eu veja o meu futuro abençoado. Muitos terão a sua visão devolvida hoje, porque já chegaram até o estágio de perder a visão, já não conseguem chegar direito. Alguns vão reafirmar a sua aliança com Deus. Ah, Senhor, eu não vou vender mais a minha aliança. Ah, Senhor, eu não vou mais abrir mão da aliança que eu tenho contigo, eu não vou mais brincar com a minha aliança. Outros vão chegar assim e falar: olha, minhas carências, os meus desejos não vão me dominar mais, eu que vou dominar sobre eles. Hoje,
Deus quer levantar aqui não pessoas como Sansão. Deus quer levantar aqui pessoas como Jesus. Deus quer levantar pessoas como o apóstolo Paulo. Deus quer levantar pessoas como Pedro, que quando olha para o seu fim, só tem um fim de honra, só tem um fim de bênção, só tem um fim de alegria. Porque viveram o propósito na sua vida. Qual é a tua decisão no dia de hoje? Qual é o fim que você escolhe para você hoje? O fim da desonra ou um fim de honra? Tudo é escolhido hoje, no presente que Deus entrega nas suas mãos. Que Deus abençoe.